Neste episódio do podcast A Casa é Sua, entrevistamos Bob Floriano. Com uma trajetória de 44 anos no rádio, na TV e na publicidade, Bob Floriano é uma das vozes mais reconhecidas do Brasil. Locutor, apresentador, escritor, jornalista e palestrante, ele se tornou um ícone no varejo brasileiro, com mais de 85 mil jobs gravados para as Casas Bahia. Durante a conversa, ele destacou como o autoconhecimento é essencial para qualquer profissional que deseja se destacar. Segundo Bob, entender suas próprias habilidades e limitações permite que as pessoas aprimorem sua comunicação e criem conexões mais genuínas. Ele também enfatizou que o sucesso no varejo e em qualquer outro setor depende de um olhar atento para o cliente, compreendendo suas reais necessidades e entregando valor além do esperado. Outro ponto forte da entrevista foi a importância de servir. Para Bob, essa é uma atitude que transcende o atendimento ao cliente e se aplica a todas as áreas da vida. Ele ressaltou que líderes de sucesso são aqueles que servem e inspiram suas equipes, criando um ambiente de trabalho produtivo e harmonioso. Com sua vasta experiência e uma visão inspiradora sobre comunicação e liderança, Bob Floriano proporcionou um episódio cheio de insights valiosos para quem busca se destacar no mercado. Não perca essa conversa enriquecedora no podcast A Casa é Sua. Bob Floriano, vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de fazer. Qual que é a importância de uma boa comunicação, de uma boa oratória para um empreendedor, para alguém, seja lá qualquer o tamanho, poder ter sucesso, vender mais? Comunicação é a coisa mais importante dentro de qualquer empresa. Isso no segmento profissional. No pessoal, então, também dá muita importância. Hoje, na nova economia, esse empreendedor tem que saber falar com seu cliente. Se ele é B2B, ele tem que saber negociar com outras empresas. Isso é comunicação. Se ele é B2C, ele tem que entender muito mais desse consumidor, das características, gosto, vontade, o comportamento do consumidor, porque dessa forma ele consegue ter uma identificação e quando você se identifica, você confia mais. Confiando mais, você vende mais. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez não seja só um questionamento meu. Quando a gente fala de comunicação, as pessoas elas falam muitas vezes de formas diferentes. O paulista, vamos imaginar o Brasil, hoje nós estamos gravando na Faria Lima. O paulistano fala de uma forma, uma pessoa do Nordeste fala de uma outra forma, no Norte, no Sul do Brasil. A linguagem, a forma com que a pessoa fala, faz diferença, não faz diferença? Muita diferença, mas é um conjunto de coisas, né? Você tem que se preocupar com a velocidade que você fala, com o ritmo que você dá, as palavras que você usa, o conjunto todo do que você está falando. Você tem que ter a preocupação não só no que você está falando, mas como o outro está ouvindo. Então, é muito mais de escutatória do que de oratória. Se você não entende como é seu público, você pode estar falando grego para baiano, e aí fica muito mais difícil. Quer ter uma comunicação mais assertiva? Primeiro entenda quem é seu público, como ele se comunica, qual é a velocidade, o ritmo da fala desse povo. Se você for conversar com determinada pessoa de uma determinada região, que as pessoas falam muito rápido, você também tem que falar com uma certa rapidez. Porque se você falar com lentidão, nossa, esse cara cansou, não quero mais ouvir. Entendi. Então, esses contrastes são muito importantes e pode ser muito negativo numa conversa. Então, quanto mais você entende o seu público, mais você consegue conexão. Entendi. Então, se aproximar da forma com que a pessoa fala faz diferença. Totalmente, totalmente. E precisa muito tempo? Será que eu tenho que conviver com essa pessoa há muito tempo para entender exatamente? Não precisa muito. No simples cumprimentar quando você encontra a pessoa, você consegue fazer um rápido diagnóstico se essa pessoa ela é mais auditiva, se ela é mais... se ela prefere falar mais do que ouvir, se ela é muito visual ou não, se ela é sinestésica, ou seja, o toque faz parte dessa sensação sinestésica. Você vai encontrar uma pessoa que vem e abraça, essa pessoa gosta de contato. Perfeito. Então você também tem que falar de uma forma que teu corpo fale mais, que ela entende mais. Se você percebe que a pessoa é muito calada, talvez ela seja muito mais auditiva, então não adianta mostrar coisas para ela.
Certo. Tem que falar coisas. Entendi. Se você percebe que ela é mais visual, mostre mais do que fale mais. Entendi. Tem que fazer um rápido diagnóstico. Quando você conhece alguém, você entra para uma negociação e numa sala de reuniões dentro de uma empresa. Você tem que fazer, e treinando com o tempo, fazer uma análise rápida de como são as pessoas que estão ali. Interessante. Então, para você não errar, vá na média. Não tente acertar 100%. Porque não tem como, né? Exato. Mas se preocupa em fazer a média. Tem um ritmo de fala médio, sem muitos sobressaltos. Não fale para dentro, não use demais as mãos parecendo o bonecão do posto, mas use de forma adequada. Seja uma pessoa que, ao te ver, nossa, essa pessoa é muito, muito legal. Ela está me beneficiando, ela está me entregando algo, e aí você abre as portas para um diálogo cada vez melhor. E eu percebo, não sei se isso é verdade, que a forma com que nós vamos conversando e comunicando vai fazendo com que a pessoa vai se abrindo, né? Exatamente. Com que ela vai passando, porque numa negociação, né, num negócio, seja ele grande, médio ou pequeno, eu imagino que a conexão, ela faz toda a diferença, Porque a negociação, o ponto principal é confiança. Exato. Você não negocia com quem você não confia. Claro. Então, para você adquirir essa confiança, você tem que dar a volta e conseguir a empatia e simpatia do outro. Claro. Dessa forma, abre-se a porta e você consegue entrar no ambiente que para a pessoa é confortável e seguro. Então, sempre, ao cumprimentar as pessoas e se apresentar, nunca diga somente seu nome. Fale o nome duplo. O nome com um sobrenome, um nome duplo, Antônio José, Antônio da Silva. Certo. Sempre o nome duplo. Para quê? Para que a outra pessoa consiga guardar o seu nome, memorizando, ela está cada vez mais próxima de você. Quanto mais ela entender como você é, mais confiança você consegue passar para ela. E o interessante é que muitas vezes a pessoa ela vai para uma reunião importante, ou ela começa um negócio, ela estuda, ela faz um business plan, ela faz toda a lição, mas ela não se atenta que a forma com que ela vai falar, por exemplo, até a voz dela, né, vai fazer total diferença. Numa apresentação, a pessoa chega muito comedida, falando muito para dentro. Olá, muito prazer, Bob Floriano, eu gostaria de falar com você. Tá muito tímida. Ou então o extremo disso. Opa, tudo bem, gente? Como é que tá, minha querida? Tudo bom? É íntimo demais. Isso você faz em casa, com os parentes. Ali não é o momento. Você pode até perceber que eles são assim na empresa, Claro. Mas não é no primeiro momento. Você Você precisa ir entendendo como aquilo funciona dentro da empresa. Qual é o clima que existe dentro da empresa para você se adequar. Não que eles tenham que se adequar a você. Você, né, que quer fazer um negócio, exatamente. que precisa... isso é uma coisa que é interessante. A gente faz negócio, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Uhum. Lá tem uma cultura de tomar chimarrão. Certo. A gente sabe que, eu não gosto, de repente, eu não tenho paladar desenvolvido para tomar chimarrão. Mas você chega num negócio, ele te oferece um chimarrão, você não toma, é uma ofensa. Exatamente. E como se livrar disso, né? De uma situação, eu não quero tomar isso porque eu não gosto, Certo. E eu preciso tomar porque faz parte da cultura. Ah, muito obrigado. Dá uma bicadinha. Você já mostrou que está dentro desse esquema, está dentro dessa cultura, está dentro daquilo que eles chamam de valores. De valores. Né? Você respeita de alguma forma. Agora, se você dá uma bicadinha, ok. Mas você não toma inteiro, ninguém vai reparar nisso. Vai reparar se você falar não. Não, obrigado, eu declino, eu não gosto. Pronto, você não faz parte. Você não quer fazer parte do nosso grupo, da nossa tribo. Claro. Então, tem que ter essa percepção quando você vai entrar num lugar que você não conhece. Procure conhecer. Fazer uma análise de 30 segundos. Tem que ser rápido no gatilho para perceber como funcionam as coisas. E uma coisa que eu estou percebendo conversando com você, Bob, que você que nos acompanha talvez não percebia, que a comunicação não é somente a fala.
De jeito nenhum. É, É um conjunto. é do ambiente, do local, das pessoas, porque às vezes a pessoa, eu vou treinar a fala, eu vou falar melhor, mas se você de repente está falando de uma maneira, como você mesmo disse, né, bacana, num tom certo, correto, mas se naquele local as pessoas não falam nada próximo daquilo, talvez não seja a melhor comunicação para aquele negócio. Falei alguma besteira ou é isso mesmo? É isso mesmo. Você tem que se adaptar ao meio, e não o contrário. Você é um servidor, e quem serve, serve com a mão estendida, não com a mão fechada, como se fosse bater no outro. Então tem que prestar atenção, porque às vezes a forma de se apresentar parece um murro que Claro. você está dando na cara dessa audiência. Eu não gosto disso, né? Exatamente. Poxa. Um lugar, você vai perceber claramente Claro. como é esse ambiente. É um ambiente silencioso, todo mundo começa a conversar, você percebe, entra numa empresa com baias, né? Todo Perfeito. mundo fala mais alto porque tem um nível de ruído alto. Você tem que falar alto também? Não. Ali é uma situação que as pessoas têm um tom mais elevado por conta de um ruído. Do ambiente. É aquilo mesmo, né? É Claro. uma bolsa de valores, né? Claro. Agora, se você está ali, você não tem que fazer essa mesma, mas na conversa com alguém, one-on-one, você tem 1,20 m, 1,50 m de distância, você tem que projetar sua voz para 1,20 m, e não para 5 metros, como todo mundo está falando ali fora. Entendi. Então, quando você memoriza que você está falando numa certa distância, você coloca o seu tom. Eu estou falando no microfone que está próximo. Para quem está nos assistindo, percebe que eu estou falando com a pessoa não no pé do ouvido e nem distante. Eu consigo colocar uma média aqui para que quem está assistindo perceba que está falando com ela. Eu estou falando com você e estou sendo compreendido. Perfeito. Se a pessoa estivesse a 5 metros, eu teria que projetar minha voz para que ela entendesse corretamente. E principalmente falar com a boca aberta. Quem fala para dentro e não mexe a boca direito, dificilmente é compreendido. Alguém vai falar, hã? Como assim? Não entendi. Repete. Expansão. Interessante, ou seja, se você perceber que as pessoas estão falando muito, não entendi, repete, talvez uma dica... É o comunicador, não o receptor, o problema. Exatamente, porque muitas vezes a gente sempre quer terceirizar, né? Eles entenderam. Exatamente. Não dá para entender, porque o David Ogilvy, grande publicitário da década de 50, ele disse o seguinte: comunicação não é o que você diz, mas o que as pessoas entendem. Então a preocupação é como você faz a sua comunicação olhando para a audiência e saber como eu posso me adequar. Eu coloco sempre, está no meu livro, o maior comunicador de todos, Silvio Santos. Ele tinha uma frase que interpretava exatamente isso que eu estou falando, de chegar no público para você ser bem entendido e esse público identificado com você compra o que você tiver para vender. A frase dele era, minhas colegas de trabalho. O que significa isso? Minhas colegas de trabalho. No inconsciente coletivo, ou seja, o Silvio Santos está de igual para igual com o público, com as meninas que estavam no auditório. Certo. Ele se colocava no mesmo nível delas. E o que elas percebem? Puxa, ele veio até a gente. Ele é mano, ele é brother, ele é do grupo, ele é da nossa tribo. Confiança. Entendi. E veja que às vezes a gente nem se percebe com isso, né? Que pequenas palavras, expressões, elas causam um efeito gigante, né? Porque eu costumo dizer que muitas vezes a gente anda no mundo no modo automático, né? Exatamente. A pessoa começa a empreender, ela cria um negócio, ela começa um termo que o João, né, que a gente gosta bastante, usa, fica ali na roda dos ratos e não percebe que às vezes ela não está se comunicando tão corretamente, que ela não tem um produto tão bom. E que às vezes o ajuste é muito pequeno que ela precisa fazer. Exato. Né? É muito pequeno. Ela precisa ter esta noção e ter a sorte, talvez, às vezes, alguém explicar para ela, olha, a gente percebe que você está sempre muito ansioso quando você vem falar conosco. Para a pessoa é normal aquilo. Entendi. Ela não está ansiosa, mas ela passa uma ansiedade. E se você passa uma ansiedade, teu público também fica ansioso. E aí não compra, porque não é essa a relação correta. A relação
mais produtiva é aquela relação que flui, que as pessoas estão relaxadas, que estão bem. Relação de medo, de ansiedade, você fecha a carteira, você fecha a porta, fecha o ouvido e fecha o coração. Então, toda a comunicação, ela tem que ser pensada da seguinte forma: o que eu posso falar e como eu posso falar que deixe o meu ouvinte confortável, seguro, confie e compre. Se você consegue fazer tudo isso e é pensado, você vende mais fácil. Porque há tempos atrás, imaginava-se, né, por exemplo, que um bom vendedor, um bom comercial era a pessoa que falava melhor, que conseguia convencer. E hoje a gente já sabe que não é sobre isso, né? Não é. É sobre a pessoa se sentir confortável, é sobre o que você falou. Exatamente. Sentir segura. E aí, claro, ela vai te dar a oportunidade de, com o coração aberto, né, ouvir o que você tem para oferecer, né? Se isso soluciona o que ela precisa, né? Por isso, uma dica muito boa, que funciona muito bem, que eu sempre faço, é a seguinte: para qualquer coisa, peça autorização para o teu interlocutor. Peça autorização. Eu posso falar uma coisa para você, Éder? E você diz sim, você me autoriza a falar. No momento que você autoriza, eu posso falar o que for e você vai receber, porque você me autorizou. Se eu falo na lata determinada coisa sem pedir autorização para você, aquilo vai chegar como um coice para você. Se é uma crítica, se é um detalhe, se é uma observação. E se eu pedir autorização, você está me dando autorização para falar com você. E como que, na prática, como que a pessoa vai pedir autorização? Por exemplo, um feedback. Exatamente. Como que eu vou pedir autorização para dar um feedback? Digamos que eu seja seu superior, dentro de uma empresa, preciso falar sobre o seu trabalho. Éder, bom dia, como vai? Como foi seu dia ontem? Foi bom. Foi bom? Foi bom. Eu posso falar para você algo que vai te ajudar no seu desenvolvimento? Pode. Pois bem, você tem feito vendas extremamente significativas, tem dado resultado muito bom. No entanto, ontem eu tive uma reclamação de um cliente que foi atendido por você. Ele ficou muito inseguro em assinar esse contrato com você pela forma que você estava colocando muito impositiva. Éder, você vem numa trajetória extremamente positiva. O que está acontecendo? Entendi. Aí a pessoa, não, ela não entendeu bem o que eu quis falar, eu não falei bem isso, não sei por que ela pensou dessa forma. Então, por favor, Éder, repita como que você conversou com ela. Eu conversei normal, do meu ponto de vista. Mas eu quero saber o tom que você usou para conversar com a pessoa. Entendi, exato. Exato, aí você vai fazer com que a pessoa pense. Exatamente, exatamente. E detalhe, eu fiz um sanduíche. Eu falei bem de você, fiz uma correção e falei bem de você novamente. Isso leva para você um conforto maior de ouvir. Você fica melhor ao ouvir uma crítica. Elogio, crítica, elogio. Se eu fosse só na crítica, fechou o coração. Entendi. E sobre isso, né? Como você passar as coisas, muitas vezes o empreendedor, o empresário, às vezes você que está começando e você já está há muito tempo tem dificuldade, né? Porque você recebe uma informação de algum, seja de um colaborador, de alguém da equipe, de alguém da liderança, e você percebe, pô, isso aqui está totalmente contra a minha cultura, meus princípios. Num primeiro momento você fica chateado, certo? Uhum. Se você falar daquela forma com que você está chateado, se a pessoa se ela não tiver muita maturidade, né, com certeza. Exatamente. A probabilidade de ela se sentir ofendida é gigante. E como você pode não se sentir ofendido com críticas? Primeiro, procure saber qual é a intenção dessa conversa. Qual é a intenção? A intenção é me humilhar? A intenção é me derrubar? A intenção é você se autoafirmar dando bronca em mim? Qual é a real intenção? Pergunte. Ok, entendi sua crítica, mas qual é a intenção? Para que você está falando isso para mim? Para que você está me corrigindo dessa forma? Para que você está me criticando? Me diga qual é a intenção para eu poder entender melhor essa crítica. Mas você acredita que a pessoa vai criticar ou dar um feedback para se autoafirmar? Acontece, né? Demais! Isso é mato. Isso se chama mal do crachá. Botou um crachá, eu sou autoridade.
Síndrome do pequeno poder. Eu sou autoridade, eu mando. E aí vira um déspota dentro da empresa, porque ele acha que para manter o cargo dele, ele tem que trabalhar com chicote, ele tem que trabalhar com castigo, ele tem que trabalhar com bronca. E não é assim. A economia mudou. Com certeza. Hoje é diferente. Nós trabalhamos hoje com 3 gerações dentro da mesma empresa. X, Y e Z. E também baby boomers. Então você tem uma diferença enorme de qualificação, uma diferença enorme de percepção de valor. Hoje uma geração Z, o Gen Z, ele entende da forma que ele quer entender. Já um baby boomer é completamente oposto. Só que está todo mundo junto. Como é que você vai lidar com todos? Na mesma equipe? É complexo. Por isso você tem que ter esta flexibilidade de entender que geração essa pessoa é, como que ela responde às críticas, como ela responde a pilhação, o entusiasmo que você vai dar. Você tem uma equipe de vendas e você vai naquela base do vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Uma geração X, ela entende de uma forma. A Z entende de uma forma completamente diferente. Eu não gosto de gente gritando. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto. E um baby boomer fala, se você não me empurrar desse jeito, eu não trabalho. Então, tem que ter essa percepção. É necessário que você entenda esse mundo de diferenças que temos à nossa frente. Bom, você já está percebendo que as dicas, elas são muitas, né? E para que a gente pudesse ter esse podcast, hoje nós estamos gravando de São Paulo, né? Você que nos acompanha sabe que a gente grava de Santa Catarina, em Florianópolis, Balneário Camboriú e São Paulo. A gente precisa ter os nossos patrocinadores. O nosso principal patrocinador, nós criamos um termo que a gente chama do nosso patrocinador cultural. Legal. Que é você, Bob Floriano. Porque se não tivesse você, esse podcast ele só existe para trazer conhecimento, dicas, insights para que um empresário, um empreendedor, a pessoa que está pensando em empreender, dê os primeiros passos e muitas vezes aperfeiçoe o que já está fazendo, né? A gente acredita muito na comunicação. Então, por que o nosso patrocinador cultural é o mais importante? Porque sem ele não teria o porquê do podcast. Então, agradecer muito a tua presença. A gente vai deixar aqui o contato do Bob Floriano. A gente já fez uma apresentação dele no começo, que ele é apresentador, mentor, treinador, que mais? Locutor, jornalista, uma série de funções. Então, muito, muito obrigado por compartilhar o conhecimento aqui com a gente. A gente vai falar sobre alguns temas ainda que são muito legais. Eu que agradeço. E o nosso outro patrocinador é a Carol Group. A Carol Group, eles são compostos por 4 empresas, né? Que é a Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e a Carol Reveste. Eles basicamente conseguem desde comprar ou vender um imóvel para você, até mobiliar as áreas comuns de hotéis, de empreendimentos. Possuem lojas também para clientes físicos em Santa Catarina, Carol Cortinas, Carol Decor, então a gente agradece bastante eles. Inclusive a sala onde a gente está fazendo o podcast é uma gentileza que eles cedem para nós, né? Por isso que a gente pode estar gravando aqui em São Paulo e ter convidados com conhecimento seu. Novamente, obrigado. Nosso outro patrocinador é a Inovacom, que a gente vai deixar o contato deles. É uma empresa de contabilidade que faz a contabilidade do grupo. Muito obrigado a eles também. Mas nós não estamos aqui para falar de patrocinadores, né? Eles são importantes. Sem eles, o podcast também não existiria. A gente está aqui para falar de comunicação e a gente já falou sobre coisas muito legais. E os erros na comunicação? Quais são os erros mais comuns que você percebe? De tudo que nós conversamos até agora, o maior erro é você achar que as pessoas têm que se adaptar a você. Esse é o maior erro. É uma coisa muito egoísta. Você está pensando com o umbigo, certo. Você não está pensando com a cabeça. Você não está olhando lá na frente o que pode ser uma conduta ruim de hoje. Você não está prevendo o quanto aquilo pode te prejudicar. Quando você pensa só em você, esperando que o outro dance a música que você quer colocar. Não. Você tem que perguntar que música você quer ouvir, que música você gosta para dançar, para eu poder proporcionar para você algo que as pessoas não estão entendendo, a experiência do cliente.
Todas as pessoas para quem você vai vender, que você vai se relacionar, somos vendedores desde que nascemos. E qual a experiência que você quer provocar nesta pessoa que está comprando algo de você? Comprando uma ideia, uma opinião, um produto. Que experiência você está dando para a pessoa? Quando você não pensa nessa experiência do teu cliente ou do teu interlocutor, você fica só pensando em você, esse é o maior erro. Você não tem futuro dessa forma. Você vai ter que sempre brigar por preço e não pelo valor. Você fala de preço, não fala de valor. Então, olhar para o outro, olhar para o seu cliente, olhar para com quem você está conversando, mesmo não sendo um negócio, você se interessar pelo outro verdadeiramente é que faz de você um empresário de sucesso. É essa a fórmula. E quem não faz isso, fica fadado a ficar rodando no mesmo lugar, tendo o mesmo faturamento, não tem crescimento e terceiriza. Sempre a culpa é do outro, nunca de si mesmo. E uma coisa que você falou que eu acho que é interessante, porque as pessoas, elas querem ser favorecidas, né? Normalmente elas querem ser beneficiadas, mas elas não querem beneficiar. Exatamente. Não querem oferecer. E isso eu já ouvi várias vezes de muita gente. Ah, poxa, mas tal pessoa poderia me ajudar com tal coisa e não fez. Aí eu costumo fazer uma pergunta: o que você já fez para ajudá-la? Exatamente. Exatamente. Eu tive uma experiência essa semana que foi muito, muito valiosa para mim. Você nunca sabe quando a pessoa precisa ou não precisa de você. Verdade. Você precisaria ter uma sensibilidade muito grande. Mas quando você se coloca à disposição da pessoa, verdadeiramente, você vai perceber, e ela vai perceber que você está à disposição e vai dizer para você: você tem 8 minutos para me ouvir? 8 minutos. Só isso. E esse meu amigo não me falou do tamanho da crise que ele está passando. Não me falou. E me chamou para tomar um café. Só que eu não podia naquele momento. Para sair da minha casa até encontrá-lo, era um trânsito de 6 da tarde, eu tinha um compromisso mais tarde, ia comprometer tudo. Ontem, eu comentei, passei um vídeo para ele sobre essa história de você perceber e dar 8 minutos de conversa. Ele falou: era exatamente isso que eu falei, queria falar para você quando eu te chamei para o café e você falou que não dava. Nossa, foi uma paulada que eu tomei, muito forte. E abriu os meus olhos para que eu perceba mais no outro a necessidade que ele tem, sem ele ter que dizer que tem uma necessidade. Então é muito importante você observar o outro primeiro e depois você dizer: você tem 8 minutos? Para me ouvir. Porque eu já percebi isso, eu acompanhei, nós somos vendedores desde sempre, né, na comunicação. Eu já treinei e acompanhei muitos vendedores em diferentes estágios, em diferentes negociações. E eu percebo que normalmente os que têm melhor resultado são os que ouvem mais e falam menos. Porque quando você ouve, a probabilidade de você conseguir entender o que a outra pessoa quer, por mais que você não... Criar uma conexão verdadeira. Já é maior, né? Exato. Mas, pô, eu tenho tal produto, eu quero vender. Você já chega lá falando dele, a pessoa... Então vamos contar como é que é a linha de raciocínio, entre aspas, normal que as pessoas fazem. Olha, eu estou te vendendo esse copo. Perfeito. Esse copo aqui é bonito, legal, você vai adorar esse copo, custa tanto. Peraí, eu não quero saber de copo. Mas eu tenho um monte de copo que eu nem uso. Então, essa história do que é o produto, você falar do produto, inverte. Que dor você tem que eu posso lhe ajudar? Eu estou trazendo para você algo realmente que eu percebi que você está precisando. Puxa, será que está precisando? Sim, está precisando. Eu percebo em você que você está precisando. Porque isso que eu trouxe para você vai fazer isso, esse benefício, aquele benefício, vai impedir que aconteça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas o que é isso? Está aqui. E custa tanto. Eu primeiro tenho que provocar na pessoa uma necessidade que talvez ela não perceba que tenha. Para depois mostrar que eu tenho um produto que tem benefícios. E aí eu mostro qual é o produto que gera tudo isso. Quando eu começo a falar da dor, como tem a cura, e está aqui o remédio, eu tenho mais sucesso do que o contrário. Olha, até que esse remédio, eu não preciso disso. Se eu falo primeiro da dor, do tratamento e depois do remédio, eu tenho mais sucesso.
Porque uma coisa é certa, né? Cada vez mais eu percebo que as pessoas, elas não querem fazer o que você quer que elas façam. Elas querem fazer o que elas querem fazer. Exatamente. Por isso a frase foco no cliente não existe mais. É foco do cliente. De como ele vê, né? Exato. Tenha foco no cliente. Tá, tô olhando o cliente, tô vendo o cliente. E daí? E o cliente tá feliz com isso? Não. No momento que eu mudo para foco do cliente, eu vou querer entender o que ele precisa. Necessidade dele ou não. Isso. Mas peraí, ele não precisa efetivamente deste copo. Não precisa. Não precisa. Eu perdi a venda? Não. Eu ganhei um relacionamento. No dia que ele precisar desse copo, ele vai me procurar. Então eu tenho que criar um relacionamento onde eu serei importante em algum momento na vida dele. Ou, não sei se você concorda comigo, ele não precisa desse copo, mas se você descobrir o que ele precisa, Exatamente. talvez você também possa ajudar, vender, comercializar, ou até mesmo indicar, eu não consigo fazer o que ele precisa, mas eu sei quem faça. Talvez ele não saiba. E isso é servir. Eu vou, tal fulano eu faz não tenho isso. esse produto. Eu não tenho isso. Mas olha só, tem um parceiro de negócio meu que tem exatamente isso. Eu posso passar seu contato para ele? Pronto, eu já criei uma ponte. Uma ponte, você já serviu ele, você serviu outra empresa, outro parceiro. Certamente, se isso de verdade resolver o problema dele, ele não te esquece. Nunca mais. E quando ele precisar de copo ou outra dica, outro fornecedor, ele vai procurar você. Exatamente. Criou uma relação de confiança, credibilidade, que o que você levar para ele e for uma necessidade dele, ele compra pelo valor e não pelo preço. E isso que a gente está conversando, eu acho que eu nunca falei isso abertamente em público num podcast. É uma das coisas que eu fazia sempre quando eu comecei um dos meus primeiros negócios que deram certo. Eu vendia um produto, cortinas de tecido e persiana, e a pessoa precisava de vários outros. E eu verdadeiramente passava para ela não o que era meu amigo. Esse é o melhor para resolver isso, esse é o melhor. E isso gerou muito resultado. Gera negócio para os outros que também vão perceber que você fez uma indicação positiva e aí ele vai te retornar de alguma forma. Ele vai ter um cliente que precisa do que você tem. Exatamente. E ele vai lembrar de você. Porque isso é muito produtivo, isso é muito positivo. Esse círculo que você vai criando, ele é muito forte. Porque ele está baseado no servir. Não está baseado no negócio. Exato. Mas aí, Bob, por que você acredita que as pessoas elas ficam pensando assim, mas por que eu vou falar isso? Eu já ouvi isso muitas vezes, eu não vou ganhar nada com isso, de repente eu vou falar isso e lá não vai dar certo, aí ele vai achar ruim. Níveis de consciência. Perfeito. Níveis de consciência. As pessoas não estão no mesmo nível, todas. Vários níveis. A pessoa pode ser escolarizada, estudada, tem mestrado, doutorado, e ter um nível de consciência baixo. Porque não é um nível cultural que dá o nível de consciência, mas como ela vê o mundo, como ela serve o mundo, como ela entende no mundo. Se ela olha para o mundo dela só no umbigo, o nível é muito baixo. Claro. Se ela é altruísta, ela pensa no todo, pensa na comunidade, pensa no conjunto de coisas que ela pode fazer para ajudar, o nível está mais alto. E tem um estudo muito interessante do Ken Wilber, que fala sobre os níveis de consciência da humanidade, desde os primórdios até hoje. E você vai percebendo que o nível de consciência lá no começo, nas cavernas, era realmente muito baixo. E é dividido por cores, né? Era muito bege. Quando essa humanidade vai subindo, inventa a roda, o fogo, vai aumentando o nível de consciência, até chegar a um certo ponto. E outras comunidades vão surgindo com o nível bege, vão ultrapassando as outras e vão crescendo. E com o passar dos séculos, esse nível vai aumentando cada vez mais. A questão de 20 anos, 30 anos atrás, o nível mais alto de consciência era verde, e você podia interpretar como Greenpeace. Uma preocupação com o universo, preocupação com a natureza, a preservação do meio ambiente. Vamos olhar para isso, o nível mais alto de consciência. Existe um nível acima deles? Hoje tem. Que é aquele nível de consciência verde que está preocupado com a natureza,
e não ofende quem não está preocupado. Ah, isso Quando é muito você encontrava o Greenpeace brigando com todo mundo, sendo intolerante com aqueles que não compactuavam do seu pensamento, você encontra o nível mais alto, que é aquele que, mesmo você não pensando como eu penso, mesmo você não aceitando o que eu faço, eu continuo fazendo, cuidando da natureza, cuidando do universo. Ou seja, eu faço a minha parte independente. Exatamente. Você vai elevando cada vez mais o nível. Hoje existe gente com nível bege? Sim. Uma tribo perdida na Amazônia, um aborígene na Austrália, um bebê quando nasce, o nível de consciência é bege. Uma pessoa com uma deficiência mental muito grande, nível bege de consciência. Então você vai encontrar no universo vários níveis ainda. Um nível vermelho, que é das guerras, das cruzadas. Tem isso hoje? Tem. A gente está vendo lá. Israel, Palestina, claro. Ucrânia, Rússia. Então são níveis de consciência, pessoas que estão à nossa volta, que têm outros níveis. Se você não é tolerante com o nível de consciência dos outros, você só vai sofrer. Concordo. Você não vai mudar o mundo, mas faça do teu mundo um mundo melhor. Perfeito. Porque se você fizer do teu mundo um mundo melhor, o teu entorno tende a melhorar e o mundo vai melhorando. Porque teu nível de consciência diz que você precisa ajudar as pessoas a elevar o nível de consciência. Se o teu trabalho ajuda o outro a subir um degrau, você está fazendo certo. Se você permanecer sempre no mesmo nível, você está estagnado. Sempre ande com pessoas que estão um nível acima de você. Que você vai aprender, com certeza, né? Uma outra pergunta. Como melhorar a comunicação? Tem várias formas quando você fala de comunicação. Vamos olhar a oratória, vamos olhar a tua performance como orador, como comunicador, como um apresentador. Sim. Qual é o nível de tolerância que você tem no convívio com as pessoas? A tua comunicação depende de todos esses pontos. Eu sou vendedor, mas eu tenho uma dificuldade de falar do meu negócio, falar que o meu produto é bom. Por quê? Você não tem a necessidade de vender? Sim. Você entende que se você vender, você melhora a sua vida? Não tinha pensado nisso. Porque quando a pessoa está limitada a só vender, ela não tem consciência. Para que vender? Para que fazer esse trabalho? Então, esta consciência, que se chama propósito de vida, ajuda na sua comunicação. Você deixa de ser tímido quando o teu propósito é atingir um determinado ponto e você precisa usar a oratória para chegar naquele ponto. Aí a oratória não é mais problema, porque você está focado no teu destino, não no que você está fazendo agora, o jeito que você está fazendo. As pessoas ficam paradas num ponto pequeno e não no todo. Elas não têm uma visão do todo. Elas estão olhando só aquele pequeno detalhe. Claro. Mas eu sou muito tímido, não consigo gravar. Peraí. O que muda? Vamos lá. Eu não gosto de falar para muita gente. Eu tenho pavor. Vamos lá. Você já foi a algum restaurante, né, Éder? Já, com certeza. O restaurante estava vazio, Éder? Não estava vazio. Quantas pessoas? Tinha umas 100 pessoas lá dentro? 100 pessoas, já fui com... E olha, você está na mesa conversando com as pessoas. E olha o tamanho de todo mundo. Quanta gente... Você acabou de falar. Um monte de gente está te ouvindo. E você não percebeu? Verdade. É exatamente isso. Não interessa o número de pessoas que estão à sua volta. Interessa a pessoa com quem você está conversando. Mas eu estou falando para várias pessoas. Não, você fala para uma só. Aqui é que está a diferença. Mira uma única pessoa. Todas elas estão ouvindo você, como uma única pessoa. Se você tem facilidade de conversar numa mesa de restaurante, por que você não consegue conversar falando para um grupo inteiro? Então, vamos lá. Você numa apresentação, numa palestra, você mira uma pessoa. Você mentaliza uma pessoa. Uma pessoa que seria a média do grupo. A média do grupo, exatamente. Tanto é que essa média me favorece para falar de um jeito que todos entendam. Claro, porque se você falar com uma pessoa aqui em cima, com nível de consciência muito alto, vai dificultar aqui. E se falar com nível muito baixo... vai dificultar também. Para quem está em cima. Exatamente. Por isso que é necessário você conhecer a tua audiência. Quem está conversando com você? Quem está te ouvindo?
Isso é uma coisa interessante, né? Não é sobre somente o que eu vou falar, né? Vamos dizer que você vai fazer uma palestra, uma apresentação, você que vai montar o negócio, você que vende, você vai fazer uma apresentação para Você sabe alguém. bastante dessa apresentação, do conteúdo, Éder? Sei, Conhece? show. Qual é a Conheço. dificuldade de trazer o teu conteúdo para as pessoas? Se você conhece perfeitamente, Para mim, não existe. Sim. Mas eu percebo que às vezes a pessoa fala, porque eu tenho vergonha, porque eu me travo, porque chega na hora eu fico com medo. e se aquilo for um sucesso, qual o resultado que você vai ter? Muito bom. Muito bom, Não é mais fácil eu pensar no sucesso que eu vou ter do que o momento que eu estou nervoso? com certeza. Então você precisa entender que você tem a capacidade e basta treino. Não é um dom a oratória, é treino. É fazer constantemente. Posso dar uma dica de como treinar? Claro. Então Deve. faz o seguinte, faça a tua apresentação e grave ela em vídeo. Ok? Gravou? Guarda ela. No dia seguinte, você pega essa mesma gravação. Primeiro você vai pegar o teu celular que está gravado, o teu smartphone, gravou. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Acabei de gravar. Show. Agora eu vou assistir. A tela está virada para baixo. Eu vou me ouvir primeiro. Nossa, mas tá falando rápido. Você falou muito né. Nossa, a voz está trêmula. Eu percebi autocrítica do que eu estou falando. Depois, você vai pegar a mesma gravação, vai assistir sem som. Nossa, que expressão estranha. Ele não mexe as mãos, está com a mão no bolso. Não dá para ter confiança, está nervoso. Agora, diante dessas duas críticas, eu vou assistir novamente. Dá para melhorar nisso, naquilo. Vou gravar outra vez. Você já colocou para a tua consciência o que você pode melhorar. Desse jeito. Primeiro ouça, depois assista só a imagem e depois inteiro. Essa autocrítica vai ajudar você. Você pode fazer a mesma coisa mandando esse vídeo para alguém que vai criticar você de uma forma positiva, ou seja, te ajudar A melhorar. a melhorar. Claro. Crítica positiva não é tapinha nas costas. Claro. Se você só quer elogio, liga para a avó. Exatamente. A avó vai elogiar. Então, faça desse jeito. Primeiro, você grava, você mesmo. Faça uma apresentação porque você tem conteúdo. Ok? Ok. No dia seguinte, você pega a gravação, dá play e vira. E ouça você falando. Depois, você assiste o mesmo vídeo sem som, para ver como você se porta no vídeo. E depois, assista por inteiro. Você vai perceber quanta coisa você vai melhorar. Quanta coisa o teu inconsciente vai te ajudar a ser uma pessoa melhor na apresentação. Independe do número de pessoas. É a forma, a tua comunicação, o jeito que você fala, o jeito que o teu corpo fala e, principalmente, essa mensagem que você gravou é compreensível ou está embolada? Tudo isso você percebe sozinho, sem ninguém. Bom, você acabou de dar uma aula de como melhorar a comunicação, melhorar a oratória, né? E você já fez várias palestras, você faz treinamento sobre oratória. O que você percebe, qual é o feedback que as pessoas te falam quando elas treinam, quando elas melhoram a oratória? Elas aumentam a autoconfiança. O conhecer-se é a chave. Quando você se conhece mais, que você se observa mais, que você se corrige, você começa a se preocupar com a sua performance positiva, a autoconfiança vai aqui em cima. Aí você não tem medo, a boca não seca tanto, você não tem frio nas mãos, não começa a suar. Porque você sabe do conteúdo e agora eu sei que não tenho nem que correr, nem que caçar. Porque se acontece tudo com o teu organismo, fisiologicamente, é humano. Desde as cavernas. Você tinha que ter adrenalina no corpo para correr do leão ou adrenalina para caçar a tua comida. Então, quando desce isso, essa adrenalina toda, é energia para você fazer uma coisa. E aí o corpo responde. Mão suada, garganta seca, boca seca, trêmulo, dá branco, porque é natural. Com o tempo você vai administrando isso. Isso não corta, administra-se.
É essa que é a jogada. E a conversa, na verdade, ela passa a ser natural, né? Exatamente. Porque nós estamos num podcast, né? Vou usar o meu exemplo. Quando eu fiz o primeiro podcast, eu não falava em público, não falava para as pessoas, e aí teve o primeiro dia com o primeiro podcast. E hoje, às vezes, a gente recebe... o nosso podcast, ele é muito focado em empreendedorismo e negócio e as pessoas da vida real. Uhum. Por que a gente convidou? Porque você é uma pessoa da vida real, que treina, que é da comunicação, que fez e que ensina. E a gente já trouxe vários empresários, às vezes eles falam, pô, Éder, eu tenho medo, de repente eu vou travar. Eu falo, olha, nos 3 primeiros minutos você vai perceber que está sendo gravado e está num podcast. Depois a nossa conversa ela vai fluir tão naturalmente que vai chegar lá mais ou menos 1 hora, que é o tempo do podcast, eu vou estar terminando e você vai ficar pensando, nossa, já foi 1 hora? Porque é sobre isso, né? Quando você tem um foco e você conversa, as coisas elas acabam indo... Porque a pessoa domina sobre o assunto, né? Exatamente. O problema é você ir numa reunião de negócio, você querer fazer algo, vender algo que você não domina. Mas aí não é comunicação. Aí é produto, conhecimento, né? E eu penso que isso, às vezes, as pessoas confundem, principalmente na área comercial. Às vezes, o fato de ela não dominar o produto que ela faz, o que ela resolve, ela acha que ela vai conseguir suprir isso falando de uma maneira melhor, usando palavras mais bacanas, mais belas. E agora, conversando com você, eu tenho certeza de que como eu pensava, é exatamente o que você falou. Tudo é uma conversa. A conversa que você tem com qualquer pessoa é porque você está sendo ouvido. Senão você não conversa. Uma pessoa que não quer te ouvir, ela não te ouve, simplesmente. Então, quando você se dispõe a falar para uma empresa, ou num palco, uma reunião de diretoria, ou qualquer coisa, é uma conversa. Com certeza. Então, as pessoas têm interesse em te ouvir. Lembre-se, as pessoas querem te ouvir. Se você tem conteúdo, aproveite a oportunidade. Talvez o que você vai conversar com elas seja uma venda. Aproveite esse momento para vender. Faça da tua expressão algo que as pessoas gostem de ouvir. E é sobre isso, né? Então, você que pensava, preciso contratar pessoas que falam melhor, minha equipe comercial. Eu já ouvi isso várias vezes de empresas grandes. Precisamos melhorar. A comunicação, ela me parece mais simples do que muitas vezes as pessoas imaginam do que ela é, né? É mais sobre ouvir, Exatamente. sentir e entender o outro lado do que você, digamos, ir lá com uma decoreba, uma gravação, E monopoliza. um script pronto, né? Você tá falando de batatas e a pessoa quer ouvir de cenoura. Você tem que entender a tua audiência e adequar o teu discurso a essa audiência. Basicamente é isso. Agora, perder o medo de falar, tudo é treino. É treino. Ninguém nasce com o dom da oratória. Ninguém nasce... Tem pessoas que têm uma facilidade que, ao treinar, cada vez mais, elas ficam melhores. Desenvolve Outras mais. pessoas precisam de mais tempo, mais de mais treino, claro. de mais autoconfiança. Claro. Que cada um tem uma história que leva a pessoa a não ter autoconfiança. São fatores, crenças limitantes, tudo que ela viveu até aquele momento, que é uma carga emocional que pode estar impedindo ela de ter uma performance muito boa. Porque ela foi muito hostilizada quando ela foi falar na escola, ela tem um trauma grande porque o pai vivia mandando calar a boca. Era uma criança que falava muito e falava na mesa de almoço e o pai, cala a boca, tranca, fecha essa matraca, esse tipo de coisa. Perfeito. Isso pode significar algo muito importante para ela. E ela se fechar cada vez mais na vida porque ouviu isso. E se ela resolvesse raciocinar claramente que não está mais acontecendo a cena do pai falando na mesa, fecha essa matraca. Estamos em 2025 e não mais em 78, 79, 80. 90, então volta para cá. Claro. Volta para cá. Traz a tua criança e fala, não está rolando. A gente pode falar o quanto quiser. Agora eu vou falar. Então essa destravada
ela funciona. Ela existe. Procure sempre alguém que pode ajudar você a destravar uma crença limitante. E quando você, às vezes, tem dificuldade, né? Você que é empresário, né? Ser empreendedor, às vezes a gente tem dificuldade com criar um negócio, com um produto, com as pessoas. Essa parte da comunicação, eu percebo que muitas vezes ela não é um dos objetivos, não é um dos focos da empresa. E a gente sabe que quando a empresa cresce, se ela não tem uma boa comunicação interna, com certeza a externa vai ser horrível. Todas as empresas têm problema de comunicação, até os veículos de comunicação. Total, isso eu concordo com você plenamente. A gente começou... Nós temos alguns negócios e começaram a ocorrer ruídos entre eles, porque eles se ajudam. Então, a gente vai precisar criar uma comunicação melhor, criar um canal, colocar todo mundo junto. Todos são do mesmo time, não é porque você trabalha em outro local para outro, mas você é do mesmo time, você é do mesmo grupo. Ou seja, o que a gente procurou fazer? Melhorar a nossa cultura e a nossa comunicação interna. Perfeito. Se você não faz... aumentam as pessoas, é mais ruídos e... Ok, você escreveu no papel tudo isso, Éder. Mas o líder é que tem problema de comunicar. Dentro de uma empresa, você cria todos os processos, tem uma cultura, missão, valores. Mas quem está comunicando isso para a equipe? Será que essa pessoa tem o talento de comunicar como um líder ou ele está mandando as coisas? Ele está sendo chefe? Se ele for líder de verdade... ele é aquilo que ele está promovendo. Ou seja, ele fala exatamente o que ele faz. Se ele não acredita, se ele não faz aquilo, o exemplo arrasta. Claro. E as pessoas não vão confiar naquilo que está escrito na parede. E você acredita de verdade que os líderes fazem... A lição de casa? Não fazem. Não fazem. Mas porque existem os que fazem, com porque certeza. Elas estão naquele ponto por competências. Perfeito. Mas tem outras soft skills que esqueceram de cobrar dessa pessoa antes de colocar naquele ponto. Ela é boa naquilo. Ela mexe com a máquina, que é uma beleza. Mas ela não se relaciona bem. Opa, peraí. Se ali naquele ponto tem que ter relacionamento, eu tenho que botar uma pessoa que tenha bom relacionamento. Concordo, mas não sei se você concorda comigo, Bob, que nem todas as pessoas vão ter todas as habilidades. Verdade. E às vezes a pessoa ela tem competências que são importantes e ela não tem talvez a melhor habilidade de comunicação. Se você fosse dar uma dica agora, como é que você faria para resolver isso? A pessoa tem que ter um mínimo de relacionamento bom, de comunicação boa. Tem que ter um mínimo. E aí você desenvolve. Ela entende que a função dela, ela precisa se relacionar positivamente. Se ela tem essa consciência, ela melhora. Claro. Se ela não tem, não aceita, aí é ego. Eu não mudo. É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Aí não muda. E ponto. E ponto. Ah, mas você dá resultado. Sim, você dá resultado, números para a empresa. Só que você criou um ambiente tóxico. As pessoas não param aqui porque não aguentam você. Tá certo isso? E isso eu percebo que ocorre em muitas companhias e em companhias gigantes. Por isso que o trabalho de coach dentro de uma empresa, ele é fundamental. O trabalho de coach verdadeiro, analisa essas competências, hard skills, e ajuda a transformar esse líder em um líder que conversa, um líder que fala, um líder que ouve todos os seus pares. Porque existem, claro que a gente não vai falar exemplos aqui, claro. e que a gente conhece, de lugares que quando as pessoas saem, elas entregaram resultado, né? Mas elas estão, tipo assim, nossa. Cheio de faca nas costas. Exatamente. Que alívio, né? Quando a pessoa entra numa empresa que ela tem uma liderança, também tem que ser uma hora do recreio. E não só na hora que ela sai. Então, a presença da pessoa deve ser muito positiva, inspiradora. O líder tem que ser um líder inspirador. E é por palavras, pela comunicação que ela consegue inspirar. Não é só tendo uma foto dele lá.
Não, a foto não vai fazer, ao meu ver, a menor diferença, né? Exatamente. Na verdade, a foto vai criar talvez mais rusgas, né? Vira alvo de dardo, né? Exato. Eu não quis ser tão... Mas é isso aí. Tudo que a pessoa queria era um dardo, né? Para acertar no nariz. Né? Exatamente. Tem que pensar. Com quem você está se relacionando? Como que essas pessoas vivem? Ah, mas eu vou bater nas costas de todo mundo, falar bom dia. Não, mas você tem que orbitar em toda a empresa para que a empresa perceba que existe um ser humano e não um chefe, um título, um crachá. Quem é esse ser humano que está aqui nos liderando? Perceba que se você não consegue resolver isso, você não vai ter o sucesso que você espera. A empresa não vai caminhar para o sucesso que ela deseja, porque ela vai ter um ambiente que não favorece. E da mesma forma, existem as empresas, às vezes sejam elas pequenas, grandes, começando, é você, depois é você mais um, que também a gente percebe que os líderes, eles arrastam, né? Independente, e são essas, normalmente, que têm os melhores resultados. Exemplos práticos, né? O comandante Rolim, da TAM. Certo. Nossa, pelo amor de Deus, ele arrastou ali a cultura toda. E hoje, infelizmente, não é mais igual, Claro. Mas durante muitos anos depois do falecimento dele, todo mundo continuava vestindo a roupa do Rolim, sabe? O tapete vermelho, a balinha, aquela... eu estou olhando para o meu cliente, eu estou me interessando pelo meu cliente. A empatia dele era um negócio espetacular. E outros grandes empresários também são assim, que pensam em servir. O Rolim fazia isso, ele servia o seu cliente. Exatamente. Vamos falar agora de comunicação, exatamente de oratória. Uhum. O que, a gente já falou bastante, né? O que de verdade você melhorando a oratória, porque às vezes a pessoa que está nos acompanhando pode pensar assim, poxa, mas eu vou fazer, eu vou treinar, o que de verdade, com os exemplos e as práticas que você já viu, vou te pedir se puder, de repente, não precisa citar nomes e tal, mas falar em exemplos, mudanças que você percebeu na prática, porque você treina pessoas, treina oratória, de o antes e o depois. Porque às vezes a pessoa vai no antes e já tem sucesso. Sim. Só que o depois é um sucesso com felicidade, maior crescimento, bem-estar e uma série de ganhos, né? Como que você percebeu isso ao longo da tua carreira e da trajetória? Olha, eu não gosto de usar mudança e sim transformação. Transformação. A pessoa não passa de pato para ganso. Concordo. Né? Ela se transforma, ela passa a ser uma pessoa melhor. Ela elimina aquilo que prejudica, que não adianta a sua vida, a sua carreira, e começa a melhorar os pontos que ela pode melhorar. Que ela tem capacidade para melhorar e até se consegue ou não. A pessoa tem uma voz pequena, não é grave, é uma voz que não tem potência. Como é que ela consegue melhorar isso? Com as outras formas de comunicação dela. O corpo, a expressão, a cadência, a velocidade, a pausa, que o silêncio fala. Então, tudo isso ela pode melhorar. Então, tem que se analisar. Primeiro, autoconhecimento. Tem que se conhecer para saber dessas capacidades e o que pode melhorar. Então, esse autoconhecimento é a base de tudo. Eu percebi que eu tenho travas. Precisa cuidar dessas travas. Senão, por mais gasolina aditivada, premium que você coloque, não vai ter a performance necessária. Então, primeiro, autoconhecimento. Percebeu que existe uma dificuldade? Cuida desta dificuldade. Passando isso, quais são as técnicas de oratória que vão fazer você ter uma performance melhor? Respiração, cadência, entender. Então, o fato de se gravar em vídeo e assistir é uma prática. E a pessoa vai melhorando cada vez mais. Outra coisa, tem conhecimento para poder usar esse conhecimento e expressá-lo? Se você não tem conteúdo, fica mais difícil. Se você tem conteúdo, fica mais fácil. Você vai pegar o seu conteúdo e treinar esse conteúdo para poder passar para alguém. Então são pequenos detalhes que todo mundo consegue fazer em casa, consegue fazer no seu dia a dia, observando-se. Autoconhecimento, autoobservação. E para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Você quer ter um sucesso aqui, nesse ponto, se comunicando melhor, falando com as pessoas? Então foca nisso
e procure desenvolver esses talentos. Ninguém nasce pronto. Lembre-se, foca no público, não em você. Procure ser entendido e não que os outros te entendam. Então, melhore a sua performance. Isso que você falou, eu acho que é uma coisa sensacional. Procure ser entendido e não que te entendam. Isso me remete, e não é uma crítica, por exemplo, à graduação, universidade convencional. Uhum. Com certeza, você que está nos assistindo e você que fez uma graduação, você teve alguns professores que não queriam ser entendidos, né? Que eles... Eu sou o dono da verdade. Me entenda e ponto. Se quiser passar de ano. É, exatamente. E aí essas mesmas pessoas têm que apresentar um TCC no final. Perfeito. E para conseguir fazer isso, aí começa a bater o pânico. Porque teoricamente sabe fazer tudo, consegue fazer tudo, vai entregar tudo escrito. Mas tem que apresentar para uma banca. Exato. Treine. Confiança começa com eu sei o conteúdo. Vou treinar esse conteúdo. Eu vou mostrar esse conteúdo. Eu quero que as pessoas comprem o que eu estou falando. Você está convencendo as pessoas? Se você convence, a tua nota vai ser alta. Com certeza. Bom, a gente já está chegando na parte final. Passa muito rápido, né? A gente até comentou no meio. Agradecer novamente a tua presença, Bob. Muito legal. Tenho certeza que esse é o tipo do podcast que você que nos acompanha, você vai ver. E vai indicar. E vai indicar, vai reler, vai comentar o que você gostou. E eu sempre costumo fazer duas perguntas no final, duas perguntas finais, né, que a gente considera bem importante, que a gente deixa no final para privilegiar quem realmente nos acompanhou. Uhum. Que são as dicas do meu convidado, considerando toda a trajetória dele. Sabe aquela dica que você daria para você lá no começo, que você dá para o seu filho ou para a pessoa que você mais gosta? O que fazer e como fazer para ter uma comunicação melhor? Autoconhecimento. Eu acho que é o princípio de tudo. Ter autoconhecimento e perceber quais são minhas dificuldades e se elas têm razão de ser. Eu posso estar preso a alguma coisa que não tem sentido. Manga com leite faz mal? Não faz mal. E tem gente que acredita que faz mal, porque está honrando a avó, que honrou a bisavó, que a tataravó. E eu vou honrar minha avó, não vou tomar leite com manga. Eu sei que não faz mal. Será que o fato de você acreditar, ter essa crença tão limitante, você pode ter outras? Pode, com certeza. E se você acabasse com essa crença limitante, talvez você voasse mais. Provavelmente. Talvez você consiga mais sucesso. Provavelmente. Talvez você consiga se comunicar muito melhor. E talvez você consiga arrastar multidões com a tua oratória. Provavelmente. Então, vai pensando se não tem uma crença limitante aí. Autoconhecimento. Excelente. Excelente, sensacional. Porque de repente a pessoa ia estar esperando qualquer outra técnica de comunicação. Isso é commodity. Memorização. A rodo. Exatamente. Por isso que a sua resposta foi sensacional. Ela saiu muito do óbvio. Porque você encontra rodo de graça na internet, tudo quanto é treinamento de oratória, exercício de respiração, tudo você encontra. Mas autoconhecimento. Com certeza. Vai lá, vai conhecer. Você precisa de ajuda? Alguém pode te ajudar nesse autoconhecimento? Faça um plano de objetivos e perceba onde você para. E por que você para? Excelente. Deixar aí, se você quiser falar, deixar algum recado, falar algo. Tá aberto aí, a casa é sua, né? Se quiser falar mais algo para quem nos acompanha, te agradecer novamente, sei que seu tempo é super escasso, foi um prazer, vou fazer um depoimento agora da minha parte, ter te conhecido, a gente conheceu num evento que, pô, é sensacional, eu olhava assim, pô, aquele cara é muito bom, cara, e é realmente isso que eu penso, não estou falando porque você está aqui, quem me acompanha sabe que eu raramente... não faço elogios para agradar, mas, pô, realmente foi muito bom e a sua dica foi sensacional, autoconhecimento. Essa eu não esquecerei nunca mais. E olha, a dica final
para gente ir para o encerramento, dica de vida, né? Você já pensou em acordar todo dia e perguntar para si mesmo: o que eu vou construir hoje? Se você pensar isso todo dia, virão pessoas com tijolo, com areia, com cimento, com água, com ferro, para estruturar o que você quer construir. Mas se você não colocar para o universo o teu maior desejo de construção, de evolução, como é que o universo vai te ajudar? Esteja e seja disposto a construir algo muito bom, não para você, mas para o universo, e você vai ser beneficiado. Acordou? Primeiro que é um benefício enorme. Você olhou em volta da sua cama, não tinha pessoas de branco, então você não estava nem no hospital e nem no céu. Agradeça ao acordar e pergunte-se: o que eu vou construir hoje? E deixa o universo responder. Vai aparecer na tua frente o que você precisa fazer. Não o que você deve, mas o que precisa. Que você não está aqui à toa. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Éder.